melhor disco do Bulgarins até o momento. Que agora que o dinheiro vai entrar, ouvir falar. A humildade é um sentimento muito profundo. No geral, as coisas acontecem bem por acaso, porque já começa na forma que a gente tende a levar nosso show e tende a improvisar, a não ter setlist várias vezes, a tentar fazer um show diferente toda vez. Também esse negócio do acaso está muito na forma como a gente grava e compõe, como que a gente junta isso tudo depois em alguma obra para ser lançada. Começar uma carreira internacional, depois que os discos saíram aqui, foi planejado uma turnê e que ela começava no South by Southwest, né, que era um festival que ia apresentar a gente pro mundo, não sei o que, a gente poderia chegar falando que estava com toda a coisa, que o disco está sendo lançado pela Other Music, a gente ia tocar em showcase da Other Music, que estava com um Booker americano, então a gente ia tocar no showcase do Booker americano. Começamos então em Austin, ficamos na casa do Will, que é dono daqui do Space, e naquela época a gente já estava trabalhando com o Gordon que ajudou a gente a fazer essa turnê, a primeira turnê. Tem isso, além dessa coisa meio estética também, de Austin ser o lugar que tinha o Austin Psych Fest, né? Quando eu estava nesse momento muito de internet, antes de ter banda, não sei o que, eu pesquisava as coisas e via que o lugar que todo mundo tocava, que o Mutância tinha tocado, que várias das bandas novas, que eram meio psych, que eram meio stone, que era meio não sei o que, assim, mais doidona, experimental, já tinha vindo pro Austin Psych Fest. Aí de repente eu acho que a gente, em 2014, toca na terceira ou quarta edição, não lembro agora. Porque Austin é a capital da música ao vivo, então tem de tudo. Quando a gente ficou aqui mais tempo, a gente teve uma sensação dessa, de sei lá, ir um cara na casa pra concertar e o cara falar que é rapper, mostrar um vídeo dele, mostrar os clipes dele, então você ter contato com mais gente que faz todos os tipos de música aqui na cidade. E conhecer, a gente foi numa festa uma vez que eu lembro que era tipo uma roda de compositor quase assim, mas o pessoal tocando, então você ter contato com várias pessoas que também vivem dentro dessa grande coisa que é a música. A cidade respira muito isso, então a gente teve muito desse contato, mas o contato mais forte foi com essa cena de rock, do rock psicodélico das bandas, onde a gente viu que é foda, é massa, tem uma molecada nova que gosta muito do som, que aqui consegue ter a oportunidade de ter equipamento, de se gravar, de comprar, de ter as vendas, mas que é correria, tudo é correria e que mais do que nunca, aqui pelo fato de todo mundo achar que é mais fácil, na verdade só faz ter mais pista pra você correr, mas o corre tem que ser o mesmo de qualquer lugar. Durante a gravação do Lá Vem a Morte, a gente estava numa casa alugada aqui, numa região mais afastada da cidade, uma região mais de casas. E a gente vinha, né, para chegar aqui, a gente rodava a cidade inteira, ou de bike, ou de ônibus, então a gente teve muito essa experiência de viver aqui. Às vezes você fica com a sensação de que você está saindo do seu país, que você vai absorver muito da cultura dos outros, você até absorve, mas eu acho que pra gente foi muito mais uma reimersão na gente mesmo, porque a gente toca muito, tem muito fluxo estrada. Tá em movimento é uma coisa, agora parar num lugar e tá todo mundo junto, concentrando ideia. É realmente uma coisa orquestrada, e orquestrada com o tempo e também com contato constante com esses músicos, né, com os meus amigos de banda e também com a situação do palco, de estar fazendo aquilo para entreter pessoas também, para ter uma troca de energia com pessoas. Então, acho que a gente tem construído uma coisa especial. Foi muito uma imersão dentro da gente, muito mais do que a banda que gravou um disco nos Estados Unidos e atingiu um nível de produção. Acho que a gente se lapidou muito mais do que extraiu coisa de fora nesse processo de estar morando aqui, de gravar aqui, de fazer a residência no Hotel Vegas. Acho que a gente, desde esse começo da banda como uma banda que faz tour e que se põe nesse tipo de situação, o segundo disco a gente também gravou a gente morando um tempo na Espanha, e depois teve Lá Vem a Morte aqui, o Sombra ou Dúvida também agora feito aqui. Eu acho que a gente se joga muito nos trens, se bota muito pra aprender, assim. Então é massa. Outros mundos sem dó, descasque a ilusão, pois o pós é degeneração. A sala grande do Space, do estúdiozão que a gente gravou. Tá tudo desmontado aqui, mas dá pra ver as estantes de microfone aqui, tudo. Os bass trap, as paradas todas. A bateria fica montada aqui onde eu tô.
Dinho no canto, Rafael no meio, e eu no outro lado da sala, os amps aqui mesmo. É daqui que vem aquele sonzão de bateria massa do Nair. Eu não lembro quando é que foi, tipo assim, que a gente realizou que todas as músicas estavam mixadas assim, de um jeito ok pro disco. Mas ano passado foi um ano que a gente passou meio que se distanciando das músicas que a gente tinha gravado em 2017. Eu mixando mais só a Sombra ou Dúvida mesmo. E de resto, foi mais tipo assim, um lance de distanciar pra conseguir escutar depois tudo de novo, com frescor e procurando uma unidade de disco mesmo. Sombra ou Dúvida, que foi gravado ano passado, com o resto das músicas, assim, o grosso, que foi gravado aqui no estúdio em 2017, e as duas faixas que foram gravadas lá na época do Lá Vem a Morte, na casa. Eu não sei, fala quem sou eu pra falar sobre humildade, cara. Eu sou só mais um. O celular também é um símbolo do quê? Do trabalho. Na hora que a pessoa vai dar assinatura no cartão aqui e vê o celular quebrado, ela aperta o botão do chip. Acho que é bem capaz de ser a banda mais humilde que existiu, assim, na minha humilde opinião, né? Não vou falar nada não. A tradição como arma apontada, mas não quero atirar. Jogue as ideias no ar. To see the band develop from, more of a, I would say, kind of a throwback psychedelic rock sound to something that's evolving beyond that, like with the new songs. It's really cool. I can't wait to hear new music tonight. Yeah, the new songs are really cool. I love the, there's like some songs with the sub fatty in lieu of the bass, and it's just super fucking killer. Just some of the sounds that they do in there now, yeah, like, all these new sounds they've kind of introduced over the years that just really add to like the texture of the songs. Super cool. La música de Boogarins me encanta, pero verlos en vivo es otra cosa, porque todos los shows son diferentes. Hay un show en donde solo tocan las canciones una por una y lo disfrutas mucho, pero luego vienen shows en donde hacen lo que quieren. Nosotros los vimos en un showcase de Levitation en 2017 en Hotel Vegas, y me acuerdo que Benke nada más estaba destrozando la guitarra. Nada estaba pasando, nadie estaba tocando a ritmo, pero todos sabían qué estaba pasando, y había demasiada locura y nosotros perdimos la cabeza. Foi uma experiência muito massa, assim, gravar num estúdio, a gente podendo pirar ali dentro, gravar, montar as músicas, montar os trem. Eu tô muito feliz com o resultado e feliz com isso, com a evolução de uma certa forma que a gente vem tendo. Como banda, pro Benk como produtor, como para pegar esse material para mixar depois, eu acho que foi um passo muito... na verdade não foi um passo largo, mas foi a possibilidade de a gente dar vários passos e aprender muito. Onde a gente conseguiu destrinchar o lance do ao vivo, com a parte mais computadorizada, com auxílio do Tim também, fazendo engenharia todas e as edições para eu poder mixar. The new album was great. I mean, initially it was us trying to figure out, them trying to figure out how, recording in this new environment, me trying to figure out how I was going to interact with them and how much cross-mingled. And this last album, we really kind of got our groove together. O Tim, que foi o cara que gravou o disco, ele viu o primeiro show ontem, né? Ele não tinha visto a gente fora do estúdio, só tinha visto a gente tocando dentro do estúdio. And I was wondering, because I mean, they do a lot of production involved in their records, so I was myself curious how that translates to the stage, and it was seamless. Seems like there's no just kind of sharp or something. That's one. Or there's not be a tuning thing. Could be a setup. O primeiro
primeiro South By também foi tão legal quanto esse, assim, pra galera, tipo assim, eu acho que o pessoal também tinha uma expectativa pra gente ser, tipo assim, ter acabado de lançar o primeiro disco, aquela coisa, a banda, o primeiro disco tava sendo lançado internacionalmente, muita gente tinha ouvido falar das bandas, muitas das bandas que a gente curtia vinha conversar com a gente, querendo também disco, querendo camiseta, blá blá blá. Então foi uma experiência pra gente muito legal pra abrir também pra aquela turnê gigante que a gente tava indo fazer, isso 2014, 2017, quando a gente veio de novo. A gente estava no meio de trabalho, mas foi diferente. A gente estava em Austin para gravar, isso que virou Sombra ou Dúvida aqui no Space. E aí aproveitamos para fazer South By. E aí fizemos South By, que era para ser mais devagar do que aquele primeiro, mas acabou sendo tão pesado quanto, assim, foram 7 shows, eu acho. E aí dessa vez a gente veio só pro South By mesmo, então acho que o nível de intensidade e de público que aumentou também comparado daquela época, que agora a gente já sabe que qualquer show que a gente for fazer vai ter uma galera, a sala pode estar vazia, que vai chegar uma galera pra ver a gente também. So the first time I listened to Boogerins, Sean from Burger Records gave me their tape that they just released. I was like, I think you're gonna love this. And I listened to it nonstop for a long time. And the first time I played in South By, I saw that we were on the same bill. I was at a merch table selling my band's merch, and I recognized from videos Dino, like he's very handsome guy, very easy to recognize. Came to the table, was looking at the shirts. I was like, hey man, you can just have a shirt, like, cause I love your group. And he's like, oh, this group, like, do you know these guys? I'm like, yeah, that's me, like, it's my band. He's like, no way, this is your band? He's like, I'm so happy to see you. I thought you guys were all old people, like I thought you were like an old band. I really enjoyed it. I like the feel of it. I like how it flows. It just makes me feel like I'm in the ocean. I can feel the waves, and I don't necessarily need to understand Portuguese to like really feel like the emotion of the song. The way the music is written to me is just like at every moment is like the right note at the right time. The progression is like every development, like everything leads to like where it needs to go to be consistently pushing the boundaries of sound, of like harmonic progression and all that, you know? Então acho que é sempre o mesmo aprendizado, assim. Me imagino vindo para South by Southwest mais vezes também. É uma experiência que, para quem entende e dá valor nessa coisa do show ao vivo, é muito enriquecedora, mesmo que você não esteja ganhando não sei o quê, ou não ganhe o suficiente, ou não tenha passagem de som. Se você está se colocando para passar pela experiência South By e entende isso, o retorno vai ser positivo, sempre. Você vai estar tocando pra gente do mundo todo, e gente de toda a América também, e uma galera de Austin também que às vezes não colaria no seu show, se você tivesse vindo tocar fora desse circuito, também vai colar. Então é massa. Estou muito feliz, só de poder gravar música com meus amigos é foda, gravar um disco com meus amigos é foda, ter esse tempo, né? Acho que hoje você ter tempo para fazer coisas que você gosta é uma dos maiores privilégios que a gente pode ter. Você já é